Muito bem, vamos lá. Vamos fazer essa questão. Ela vai precisar da aula de alguns conceitos da aula de amanhã, mas acho que você já pode começar aí, talvez dar uma olhadinha, né? Aí amanhã você já olhando para a aula, talvez você encontre alguma lógica no que nós estamos dizendo aqui, né? Bom, é uma questão, na verdade, da FUVEST de 2022, né? Ela é do ano retrasado, mas vamos lá. Diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior apresentar um acúmulo de ânions, que são cargas negativas, e cátions, cargas positivas, que são íons, né? Na superfície interna e externa, respectivamente. Resulta no surgimento de uma diferença de potencial ao longo da membrana. Isso já apareceu na FUVEST em peixe, para você ter uma ideia, tá? Lá no organismo vivo, lá no peixe, você tem um acúmulo de cargas positivas, de ânions e cátions, e no meio ele faz como se fosse um capacitor, que é uma matéria que a gente ainda não viu, tá? O que é um capacitor? O capacitor são duas placas paralelas que, através do campo elétrico, armazenam carga, tá? A gente vai ver isso ainda. Considere que U cresce linearmente de zero até o zero, tá? Que seria a tensão final. Na região entre zero e D, né? XD aqui, quer dizer, uma região aqui, na verdade, o que é essa distância D aqui? É a distância das placas capacitivas, tá? E você claramente aqui tem uma placa capacitiva que ela vai ter aqui o sentido do campo elétrico, das linhas de campo elétrico, do positivo para o negativo, tá? Aqui a gente já pode estar até adiantando para você. Muito bem, o que ele quer? No item A ele quer exatamente isso, tá? Indique o sentido do vetor campo elétrico, que é indicado no interior da membrana, e se está apontando para o interior da placa, o exterior da célula. Justifique sua resposta. A gente vai depois dar uma olhadinha lá atrás, eu vou colocar para você direitinho. B. Obtém o módulo do campo elétrico em volts por metro, né? Ele quer saber o E, considerando que a membrana tenha uma distância de 64 angstrom. Angstrom é uma medida muito antiga, a gente já quase não usa mais, não sei de onde que a FUVEST desenterrou isso, mas enfim. Angstrom é uma medida quase que quântica, por quê? Porque ela é muito pequenininha. Mas ele colocou aqui para você, ó. Fez uma graça, né? Angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, de tão pequenininha que ela é. Então tem que tomar cuidado. E que o zero é a tensão, né, que foi criada na placa, é muito pequenininha para essa distância ridícula, é 0,08 volts. Essa é a diferença de potencial. Supondo agora que uma membrana em que o campo elétrico tem intensidade de 10 elevado a 7 volts por metro, ele quer a razão entre a força elétrica e a força gravitacional, tá? Exercida sobre um íon, tá? Monovalente, localizado numa região entre 0 e D, ou seja, de um íon qualquer, né, no meio da placa aqui, tá? Bom, para isso eu vou precisar da massa desse íon aqui, ele deve ter dado. Vamos lá, carga de um íon monovalente. Isso a gente já sabe, a carga de um íon é a carga de um elétron, tá? 1,610 a menos 19. Considere para os efeitos de cálculo na questão que a massa do íon, tá aqui, ó, que eu te falei, ele precisava da massa do íon para nós, porque na fórmula lá da F igual a QE, que a gente vai ter em relação ao peso, né, que é mg, nós vamos precisar dessa fórmula aqui, tá? Muito. Aceleração da gravidade top, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, bora lá para a resolução, vamos para o próximo slide. Muito bem, então o item A, nós vamos fazer uma coisa aqui para você, ó, assimilando as paredes da membrana a placas de um capacitor, você vai ver ainda o que é capacitor, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ainda não vou adiantar a história para você. Mas ele é um componente eletrônico que armazena a carga através do campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico E tem sentido sempre da placa positiva, da parte positiva para a negativa, né? Isso a gente já sabe. Então, aqui, você fazendo desta maneira aqui, estaria ótimo, né? Esse desenho estaria muito mais do que justificado ao item A. Vamos ao item B. Bom, no item B, então, o que ele quer? No item B, ele quer o campo elétrico, tá? É isso que ele quer, o campo elétrico. Então, nós vamos usar uma forma que a gente vai deduzir ela amanhã, que é a famosa... Deduzir não, vou mostrar para vocês, né? Que ela é o tal do EDU, tá? O EDU é uma forma que a gente usa em capacitor também, tá? Ela é o campo vezes a distância aqui, ó, essa distância D, né? Campo vezes a distância D é igual à diferença de potencial. Como ele está querendo o campo, a gente vai isolar o campo elétrico E. Então, o campo elétrico E vai ser a tensão dividido pela distância. Aí é só substituir, tá? A tensão ele disse que a tensão máxima que chega aqui, ó, é o zero. E o zero ele deu, deixa eu ver aqui que eu anotei, que estava na outra tela, né? O zero ele fala que é uma tensão de 0,08 volts, lembra disso? Vamos colocar em notação que fica melhor, né?
8/10 elevado a menos 2, tá? Dividido pela distância. A distância ele fala que é de 64 angstrom, só que cada angstrom ele fala que é 10 a menos 10. Então você vai fazer 64, 10 elevado a menos 10. Bom, 8 dividido por 64 dá 1 oitavo, né? 1 oitavo é 0,125. 10 elevado a menos 2 mais 10, porque esse menos 10 vai para cima virar mais 10, dá oitava. Acertando isso daqui, então a gente tem que fica 1,25, 10 elevado a sétima volts por metro. Seria esse campo elétrico aqui da resposta do item B. Tá? Bora para o item C. O item C, para você lembrar, ele que é a razão matemática entre a força elétrica e a força gravitacional. Tá? Bom, vamos lembrar então, isso já dá para você fazer, né? Você já sabe que a força elétrica é igual ao produto carga vezes campo, e a força gravitacional é a força-peso, tá? É a massa vezes a gravidade. A gente não viu ainda, mas você deve lembrar do ensino médio, né? mg. Bom, agora é só substituir, vamos lá. Carga do elétron, ele deu 1,6, 10 elevado a menos 19. Campo, ele mandou você usar não o campo de cima, ele mandou você usar um campo já dado, de 10 elevado a sétima. Beleza, era parecido com o que a gente descobriu. A massa que eu falei que ia precisar, ele deu. Ele falou que a massa é 10 elevado a menos 30 quilos, está em unidade do sistema internacional. E o G10. G10. Vamos dar uma brincada nisso daqui, né? Então vai ficar 1,6, 10 elevado a menos 19 com mais 7. Isso vai dar menos 12, né? Menos 12. E aqui embaixo, 10 elevado a menos 30 com mais 1 dá menos 29. O menos 29, quando sobe, vira mais 29. Então, temos aí que o força elétrica sobre força gravitacional, ela vai ser igual a 1,6, 10 elevado a menos 12 mais 29 dá 17. Tá bom? Como é uma relação matemática, né, de força com força, Newton com Newton, é um número adimensional, ele não tem unidade. Tá bom? Não era tão complicado, mas é importante você saber a definição de capacitor, tá? Que a gente não deu ainda. A fórmula da Joule a gente não tinha dado ainda. O restante acho que daria para você entender. Tá? É isso aí. Um grande abraço aí. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida a gente tira na sala também.